Você somente vai valorizar a salvação em Jesus quando você minimamente souber do que você foi salvo. Falamos que fomos salvos do pecado, mas mais do que um lapso, mais do que alguma coisa a evitar, um erro no caminho. Pecado é mais do que todas essas coisas que nós mesmos consideramos para diminuí-lo. Está começando o seu programa Fé para Hoje, que vai falar sobre a essência do que é salvação e do que é pecado. Fé para Hoje está de volta com uma pergunta para você. Quantas oportunidades da vida você já lamentou por ter perdido? Então vou te dizer uma que você não pode perder. O DVD O Sentido da Fé se propõe a responder uma pergunta que a humanidade está fazendo há milênios e que para você só vai continuar fazendo sem nenhuma estrutura se você rejeitar receber isso como presente. Você parou para pensar que muitos pagariam e pagariam muito caro para ter isso? Você é chamado então para fazer um curso com a gente de uma maneira muito legal e próxima de você, recebendo esse DVD O Sentido da Fé. Ela foi preparada por você e como é que você recebe? Pega o seu telefone 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga e você ali preenchendo o cadastro já vai receber. Se você quiser, você pode fazer pela internet também. biblia.com.br e o caminho vai sendo percorrido, você vai preenchendo de maneira muito fácil. Ou você pode acessar o QR Code, que você vai receber de maneira totalmente gratuita o DVD na sua casa, O Sentido da Fé, e vai se matricular na mais importante e maior escola do mundo. Sim, a melhor, e você vai fazer parte dela, recebendo esse material totalmente gratuito. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, há uma definição direta a respeito do pecado. Todo aquele que pratica o pecado, diz o texto, também transgride a lei, e ele termina dizendo que pecado é a transgressão da lei. João usa na construção desse texto duas palavras-chave que baseiam a sua definição. A primeira é a palavra traduzida como pecado, que no grego ele usou amartia. Amartia é errar o alvo, é viver aquém do propósito, é falhar em ser, falhar em fazer, é não cumprir, no sentido de não alcançar. A segunda palavra é a transgressão, que também é muito usada no Novo Testamento. Transgressão é a tradução de anomia, e essa palavra que João usou, anomia, a gente usa muito nomos, anomia é contra a lei. A gente usa, como eu disse, muito nomos, como por exemplo a palavra autônomo, aquele que vive sendo lei para si mesmo. E na nossa cultura, na nossa forma de falar, um autônomo é uma pessoa que se governa, ele não tem chefe. Aqui, o anomo, quem comete uma anomia, é aquele que é contra a lei. Em essência, ele vive como se Deus não existisse ou não tivesse dito nada. A compreensão fica manca se não observarmos atentamente uma palavra-chave, portanto definidora nesse texto tão importante. Usada mais de 9.000 vezes no Novo Testamento. A sua ausência ou não percepção aqui poderia nos fazer perder completamente o sentido maior da guerra entre o bem e o mal. A palavra é kai, uma conjunção traduzida por também. Todo aquele que pratica o pecado, que comete o pecado, também transgride a lei. É importante destacar que esta não é uma conjunção adversativa, ou seja, ela não pode ser traduzida por porém transgride a lei. Também é aditivo e denota um significado de correlação e dependência ou uma ação inevitavelmente consequente à outra. Todo aquele que se afasta de Deus, do seu poder, do seu propósito, se afasta de ter intimidade com Ele, inevitavelmente vai pecar. Então nós podemos concluir que nós não pecamos e nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus e, por fim, acabamos por pecar. Estamos acostumados a pensar no pecado como algo a evitar, nos termos de certo ou errado, e geralmente pensamos, onde eu errei? Eu não devo fazer isso ou aquilo.
Herdamos dos séculos passados e de uma religião oriunda da Idade Média uma suposição completamente equivocada de santidade, algo parecido com um isolamento total do pecado concentrado no conceito de separação. Definimos pecado como separação e enfatizamos essa separação de ou separação do, e esquecemos que somos separados também para alguma coisa, ou seja, da razão da separação, do propósito ou função dessa separação. Há dentre as definições diretas de pecado na Bíblia um texto do apóstolo Tiago. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago escreveu isso no 4º capítulo da sua epístola, versículo 17. Tiago também usa a palavra amartia na sua definição de pecado. Fracasso em ser, em acertar e fazer o que Deus espera ou errar o alvo. Quando ele diz que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando, ele tira o pecado da lógica de coisas a evitar. Ele traz o propósito para a definição. Viver com propósito é muito mais do que evitar o mal, é agir contra o mal, mas agir dentro do propósito da criação. Isso desmonta muitas coisas que se construíram na história de uma fuga inútil do mundo, se fazendo mais inútil do que o pecado é capaz de fazer com alguém. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando, traz um princípio ativo da santidade, que age continuamente. A graça, o amor, a justiça como princípios organizadores que nos dão proatividade nas nossas ações. Jesus confrontou com essas duas coisas que organizavam e se bagunçavam na vida e nos pensamentos das pessoas da sociedade da sua época. E ele acertou na jugular dessa lógica suicida de que sou santo e me afasto quando ele contou essa parábola. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Eu gostaria de estar no lugar daquele homem quando ele recebeu uma nota 10 de Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Vibrei, Jesus. Muito bom quando você colocou a sua nota 10, parabéns, na minha provinha de interpretação do texto. Mas Jesus não parou por aí. Além de fazer a prova de interpretação do texto, e agora ele vai avaliar o que é mais importante para ele, o quanto a crença afeta o comportamento. E fez a pergunta: você vai fazer isso? Faça isso e viverá. Agora, ali, diante de uma prova que escancarou e desmascarou a falsidade e a hipocrisia de quem estava perguntando, aquele homem fala: quem é o meu próximo? Um critério classificatório vai aparecer e vai dividir o mundo entre competentes e incompetentes, ou aqueles dignos de amor e os não tão dignos. Mas Jesus não vai parar de avançar diante disso também. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A parábola é tremenda, primeiro porque ela tira o amor e a lei do conceito abstrato de algo que se pensa ou numa conversinha de bar para que se define aquilo que gostamos de conversar. Não, o amor é colocado no princípio da ação. O samaritano para, compadece, paga, ajuda, trata, ele faz coisas.
Não, o amor é prático e, se não for prático, ele pode ser definido como muitas coisas, menos amor. A segunda grande coisa é que, quando se pergunta quem é o meu próximo, se define o que é. Porque se quem é qualquer pessoa que está na minha frente, essa é a resposta de quem é, então o que também está definido. O que é o amor? É aquele que age para que eu haja também diante de qualquer pessoa na minha frente. Se quem pode ser qualquer pessoa, o que não pode ser qualquer coisa. O amor é a ação diante dos olhos. E o interessante é que o amor dá a gente um caráter de superioridade que só a Bíblia dá. Numa inversão completa do conceito de superioridade, ali um levita e um sacerdote, os superiores na sua lógica e na lógica do mundo, se tornaram coadjuvantes na história. Eles passam, eles são figurantes na história, enquanto aquele que ama dá nome para a parábola do bom samaritano. Ele é o personagem principal. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Primeira epístola que João escreveu, capítulo 4, verso 20. Por escolherem a quem fazer, não sabem o que fazer. Por saberem o que devem fazer, não fazendo, se fazem mentirosos. Todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse está pecando. Sem se desconectar dos conceitos que João e Tiago vão construir, Paulo, na sua epístola, naquele tratado poderoso sobre a justiça pela fé, não se esquiva de falar e definir pecado. Afinal de contas, você apenas vai apreciar a salvação em Jesus se você souber do que você foi salvo. Paulo dedica os primeiros capítulos da Epístola aos Romanos para dizer da universalidade, da profundidade, da malignidade do pecado. E depois vai dizer a solução. Nesse ponto, no capítulo 14, ele fala daquilo que ele definiu, já aplicando na vida prática o que é pecado e como a salvação se dá. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Havia uma questão séria para se resolver com respeito aos desafios de adorar ao Deus verdadeiro em uma sociedade idólatra e politeísta. A igreja em Roma enfrentava sérias dificuldades em encontrar alimentos que antes não teriam sido dedicados a alguma divindade da religião romana. Alguns criam que se alimentar daquilo que havia sido contaminado em uma oferta pagã era pecado. Outros, com uma compreensão mais ampla e profunda a respeito do pecado, tomavam mão desses alimentos sem se constranger, porém sem também considerar a sensibilidade do coração daqueles que não estavam no mesmo nível de maturidade teológica a que eles se colocaram e julgavam. Paulo, ao apontar um terceiro grupo, traz à superfície uma compreensão a respeito daquilo que fundamenta o conceito de pecado: aquele que tem dúvidas. Há uma velha história de um homem que dirigia seu carro e, ao se aproximar do semáforo, percebeu que este estava vermelho e mesmo assim avançou o sinal. Poucos instantes depois, seus ouvidos foram despertados por um som inequívoco de sirene. As luzes vermelhas e azuis atrás do seu carro e a voz de comando o fizeram estacionar. Instantes depois, um policial apareceu perto dele, mandando abaixar o vidro, e sem dizer bom dia ou boa noite, perguntou diretamente: o senhor avançou o sinal vermelho, o senhor não viu o sinal? Ao que o homem respondeu: o sinal eu vi, sim senhor, estava vermelho. Por que avançou? Retrucou o guarda. Bem, o sinal eu vi, o que eu não vi foi você. No caso levantado por Paulo, há claramente alguém que tem dúvidas, e ele disse isso. Mas alguém que tem dúvidas é condenado a se comer. O problema não é a dúvida. O problema é a desconsideração de amor, ou, obviamente, a falta de amor com o que ele fez com a sua dúvida. Alguém tinha dúvidas e, tendo que desempatar a questão mesmo com dúvida, ele desempatou usando a si próprio como critério de desempate. Ele olhou, não tinha certeza, mas decidiu seguir em frente. O que faltou ali não eram informações suficientes. O que faltou foi colocar a prioridade sobre ou naquele coração a que ele servia. E por isso foi condenado. Ele não sabia se comer ou não é pecado, mas decidiu seguir o seu próprio coração, sem se importar com o que Deus achava.
Nesse momento, há uma singularidade do pecado, uma particularização do pecado aparente, mas ele continua seguindo a mesma lógica, a lógica de que amor é a consideração absoluta pelo que acontece, aquilo que afeta, o que faz progredir o outro. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 22, 37 e 39. Uma vontade completamente dominada, que perpassa todas as emoções, radical e apaixonadamente. Amor com força e consciência. Se há amor, não há dúvidas. O critério de desempate é a alegria do amado, o resto é pecado. A organização do universo está baseada nisso, porque toda a lei depende disso. Explicando de uma forma popular e prática, se você quiser conhecer um pouco mais alguém, você pode fazer observando as regras que essa pessoa impõe nos seus domínios, na área que ele tem poder para organizar, na sua casa, por exemplo. Se você chegar na casa de alguém, observe quais são as regras. Se os sapatos ficam à porta, se as roupas ficam organizadas de uma forma diferente da sua, se pode falar alto naquela casa, se não pode, a liberdade que se dá e a liberdade que se tira, isso reflete sobre nós mesmos. Nós organizamos as coisas conforme nós somos e com Deus não é diferente. Deus é amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus é amor e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sede santos, porque eu sou santo. Portanto, sede vós misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está nos céus. Percebe? Ele é assim e quer que tudo no seu universo seja como Ele é. Se Deus fosse cruel, o primeiro mandamento seria assim, seja cruel. Mas como Ele é justo e como Ele te trata com exclusividade, Ele pede exclusividade de você. Assim é Deus nas áreas do seu domínio. Ele se revela pela maneira como Ele se organiza. Deus é amor, a lei é amor. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas 6, 36. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. 1 João 2, 29. Deus é amor. Sua lei é amor. Deus é grande demais e não cabe nas nossas suposições ou das nossas definições limitadas. O questionamento exaustivo não nos levará a um conhecimento sobre Ele e nem as nossas experiências. Tudo que sabemos sobre Ele é revelado e na sua revelação o conhecemos como soberano. Da sua alta e calma eternidade, Deus tudo contempla e tudo controla e nada escapa dos seus domínios. Não há possibilidade de Deus terminar um dia, olhar para si mesmo ou chamar alguém para uma conversa e dizer: hoje não deu para fazer o que eu pensei, foi um dia triste para mim. Isso não é pensável para Deus. Não há uma folha que caia de uma árvore sem que Deus esteja no controle. Isso pode parecer estranho a um coração que não se rende a Ele, esse controle total, essa soberania absoluta. Mas há algo sobre a soberania que diferencia a soberania de Deus de uma tirania tal como conhecemos. Muitas vezes usa-se os exemplos bíblicos das ações de juízo de Deus para justificar essas acusações contra o Deus cristão. Mas há algo muito importante aqui a ser colocado na questão. Vamos usar um exemplo da história. O fim da Idade Média e começo da Idade Moderna foi marcado por um momento histórico de centralização do poder do Estado. Os senhores feudais não protagonizam mais como antes na história e dão lugar aos reis absolutistas. Estes, como o nome diz, têm poder absoluto e concentram no seu trono a força de legislar, executar e julgar, assim, tudo junto. O grande problema é que a linha que separa essa concentração de poder da tirania é muito fina, pois o poder de legislar dá a vulnerabilidade de mudar as leis a qualquer momento e isso leva, como levou de fato, a muitos horrores. Os tiranos contemporâneos são assim. Eles mudam e surpreendem com vontades novas e imprevisíveis e o mundo ao seu redor é sempre tomado por medo, instabilidade e caos. Deus concentra em si a exclusividade de executar, de legislar, de governar o universo. Sim, é Ele que controla todas as coisas.
e ele se revela dizendo exatamente como ele faz as coisas que você tem que saber e reserva para si as coisas que você não sabe. Tudo o que sabemos sobre Deus, de uma maneira ou de outra, foi ele que contou. E o que sabemos sobre Deus dá-nos a impressão fortíssima de como ou não podemos agradá-lo. Essa é a parte central. Por que Deus se esforça tanto em se fazer conhecer? Embora Deus não seja descoberto, Ele se esforça o tempo todo para que conhecemos traços do seu caráter. Pensa na cruz. Deus poderia ter mandado um anjo vir aqui e nos avisado: olha, pode ficar feliz, em um lugar do universo Jesus morreu para te salvar. Não, Ele morreu na nossa frente, diante de nós, na maior de todas as revelações de amor. Para que tudo isso? Para que nós o conhecêssemos. E por que Deus quer tanto que a gente o conheça? Porque Ele é o Deus dos relacionamentos. A diferença de um Deus soberano, amorável, dos tiranos que conhecemos nesse mundo, é que um tirano não se revela e você não sabe exatamente quando vai desagradá-lo. Ele acorda e você nem sabia que aquele erro era erro. Agora, quando se trata do Deus dos relacionamentos, nós sabemos exatamente o que devemos fazer para que Ele esteja feliz e Ele sabe exatamente o que fazer para te satisfazer. A base de um relacionamento é conhecer como agradar. A base de um relacionamento de amor está na intenção de agradar e é mais fácil, possível agradar quando você conhece o gosto. Para isso, Deus colocou diante de nós a sua lei. Histórias de grandes amores que terminam de forma trágica sempre atraíram o interesse de especialistas e a curiosidade do público. Afinal, quem são estes homens e mulheres capazes de transformar o mais nobre dos sentimentos em combustível de um crime? Segundo estudiosos do assunto, para envolver-se em uma relação desse tipo, só é preciso ter sangue correndo nas veias, ou basta amar para matar, afirmam. Qualquer pessoa adulta tem reação passional. É sentimento normal do ser humano. Temos todos paixões, mas isso é controlado. No crime passional, a pessoa simplesmente perde o controle, explica o especialista em medicina psiquiátrica forense Talvani de Moraes. O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel da Física em 1901 pela descoberta dos raios-x. Ele, em novembro de 1895, observou um fenômeno surpreendente ao fazer experimentos com um tubo de raios catódicos. Sabia-se na época que certos materiais emitiam luz quando expostos a raios catódicos. E o tubo de raios catódicos tinha sido inventado pelo inglês William Crookes, alguns anos antes. Em um tubo de vidro dentro do qual um condutor metálico aquecido emitia elétrons nos raios catódicos em direção a outro condutor. Então, Röntgen ligou o tubo, uma placa de material fluorescente, e o tubo brilhou. Ele desligou o tubo e o brilho sumiu. O brilho persistiu quando ele colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. Alguma coisa saía do tubo, atravessava barreiras e atingia a placa de bário. Havia então uma conclusão que o tubo emitia, além de raios catódicos, algum tipo de radiação desconhecida. Por isso ele deu esse nome, o nome provisório de raio-x. Ele preferiu aperfeiçoar seus experimentos antes de divulgá-los. E em menos de 2 meses havia acumulado conclusões suficientes para publicar seu resultado. Já em dezembro, ele fez essa radiação atravessar a mão de uma pessoa durante 15 minutos. Do outro lado, colocou uma chapa fotográfica. Depois de revelá-la, viu-se que nela os contornos da mão dessa pessoa. Era a primeira radiografia da história. A imprensa já noticiou o fato com destaque em 5 de janeiro de 1896. A descoberta desse grande cientista fez um enorme sucesso dentro e fora da medicina, porque permitiu descobrir um problema no corpo sem danificar o corpo. Isso possibilitou uma quantidade enorme de coisas que eu e você somos beneficiados hoje. Uma radiografia, um exame de imagem, esse presente que possibilita que a gente identifique e possa também saber com que se trata o problema. Essa é a grande bênção
de um exame de imagem que eu e você podemos ter e já participamos em muitos dias comuns da vida. A solução divina é a dádiva de termos um diagnóstico perfeito das nossas condições, quando Deus não delegou a um olhar imperfeito o perceber as próprias imperfeições. A perfeição da lei nos diz exatamente como estamos e para onde devemos ir. A lei é uma dádiva da graça, quando me possibilita poder saber o ponto que eu estou e o ponto para onde vou. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Romanos 7,7 diz, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não, a lei não é remédio, mas ela é parte fundamental do tratamento da doença. Ela indica em que estágio a doença está e impede de que essa doença, chamada pecado, atinja seu estágio crônico. Se o furto está tomando lugar do amor, é porque o amor está perdendo força. Se há uma predominância da mentira, é porque o amor está perdendo força. Sim, se a semente começa a adoecer, o fruto não vai acontecer. E há uma defesa do fruto, que a lei alerta. Mas o fruto do Espírito é amor, portanto as sementes devem ser lançadas e a lei identifica qual semente, de fato, é que vai frutificar e qual o pecador está escolhendo. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago 2, 10 e 11. Tiago, inspiradamente, nos coloca na bela condição de saber que não é necessário ter todos os sintomas para identificar uma doença só. Todos eles apontam para o mesmo mal, o maior mal de todos, que é a falta de amor. O que ele está dizendo é que se o furto está ganhando força, é porque o amor está perdendo. Se a cobiça está tomando conta, é porque o amor está deixando de ter influência. O que ele está dizendo é que a lei não é o remédio, mas ela impede que a doença chegue numa forma crônica mesmo. Você percebe e sabe o que fazer ao saber qual é o caminho para a cura. O fruto do Espírito é o amor, e esse fruto precisa de semente, e a semente é um relacionamento. Todas as pessoas que você tem relacionamentos duradouros são aquelas pessoas com que você viveu experiências na vida. Não só falou, não só ouviu, ou não apenas compartilhou um espaço, seja de trabalho, seja de estudo, foi mais com um colega. Olhando para trás, os seus grandes amigos são aqueles que você consegue contar histórias vividas com ele. Assim é com Jesus. Ele nos convida a uma relação de intimidade para que, vivendo com Ele, o ouvindo, percebendo como Ele resolve os problemas na nossa vida, no dia a dia, a gente o ame de todo o coração. É um convite de toda hora. Você anda com Ele? Aprofunde-se nesse caminhar, hoje.